Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao seminário Semana da Água e de entrega do Prêmio Protetor das Águas. Convidamos a deputada Rosângela Rezende. Bom dia a todos e todas. Gostaria muito de cumprimentar essa mesa de autoridades, o subsecretário de Planejamento e Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, José Bento da Rocha, que hoje aqui representa a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanes, e o presidente da Saneago, Ricardo José Suavinski, o gerente de Programação e Projetos Intersetoriais e Socioeducação, Marcos Pedro da Silva, representando a secretária de Educação, Fátima Gavioli, e o delegado da Polícia Federal, Sandro Paes. Gostaria muito de começar minhas palavras agradecendo a presença de todos, dizendo que, para mim, é um momento muito importante, já que estou representando a Comissão de Meio Ambiente, estou presidindo a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Casa. Sou Rosângela, deputada Rosângela Rezende, da região do Sudoeste goiano, que tem uma história que também é permeada pelas questões de meio ambiente, já que a gente tem em Mineiros uma nascente do rio Araguaia. Temos uma parte grande do aquífero Guarani, que é quem reabastece os nossos rios, nossas grotas, nossos ribeirõezinhos. Temos em Mineiros quase 6.000 nascentes, somos divisor de água. Lá e aqui em Goiás, no Cerrado, a gente tem outras pessoas virão após mim, vão fazer brilhantemente essas exposições. Sei aqui que tem técnicos maravilhosos e a gente vai aprender muito hoje, mas dizer que o nosso Cerrado e essas ações, as ações que a gente está intersetorial, com a sociedade civil, com as secretarias, com a Saneago, são fundamentais para que a gente proteja esse bioma, que é o segundo maior bioma do mundo, que é o Cerrado, e que, através dele, a gente tem toda a responsabilidade nas questões das águas. Na região mesmo, na maioria da região do Cerrado, onde que tem as áreas de recarga, que a gente chama, a gente está numa altitude alta, por isso a gente abastece a maioria das 12 bacias hidrográficas do país. Então, a responsabilidade desse solo tão rico e tão frágil é gigante. Então, a minha fala aqui hoje é de desafio, de aprender, de muita esperança, e porque no silêncio os nossos rios vão secando. E temos muitas pessoas aqui engajadas que vão receber prêmios, que nos honram por estarem fazendo ações exitosas em defesa do meio ambiente e do nosso ecossistema. E, no silêncio, as águas vão secando, os rios vão secando. Mas eu gostaria muito, por causa da minha finitude, da minha incompletitude, poder ler essa fala, porque ela é uma fala que não é só minha, são de vários técnicos que vão ser igual a araras no Cerrado, por isso que eu vim hoje, não de silêncio, de arara, para dizer, em alto e bom som, que o Cerrado e as águas têm o nosso respeito e merecem a nossa proteção. Queria também cumprimentar o nosso palestrante, que esse sim, estou com muita vontade de ouvi-lo, que é o Jorge Enoque, que ele é o doutor em hidrologia, superintendente adjunto da Agência de Águas e Saneamento, da ANA, e ele vai falar um pouco sobre a contribuição do Cerrado para os recursos hídricos do Brasil. Estou aqui, tive a oportunidade de conhecer a Cauara, e, através dela, gostaria, sim, de fazer um elogio ao Estado de Goiás, ao governador Ronaldo Caiado, à secretária... eu misturo a Fátima. Andréa Vulcanes, que lançaram esse livro, que é como se fosse uma prestação de contas, do ano de 2022, né? E aqui fala muito sobre as questões do Cerrado, a questão de licenciamento, que está bem adiantada, modernizada, acelerada, agilizada, porque o homem, ele, como eu disse, ele é incompleto e ele é falível. Então, a gente precisa ter órgãos que vão fiscalizar, que vão poder fazer ações que vão coibir a grande destruição do nosso ecossistema. Então, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, não, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tem feito um trabalho muito acelerado para que a gente possa impactar menos o nosso meio ambiente. E a Cauara está à frente da Superintendência de Águas, né? De saneamento, e que também, esse sim, é um grande desafio da Secretaria. Não é isso, Bento?
porque esse é o maior desafio, pelo que eu entendi, da secretária Fátima Gavioli. Então, é uma tarefa desafiadora. Andréa Vulcanes. Mas elas parecem muito o nome, não parece? Não, elas parecem demais o nome. Nomes diferentes. E mulheres poderosas. Essa consciência ambiental sempre me acompanhou ao longo da vida, e desmatamento, as alterações de paisagens, a proteção de árvores dos parques e erosões, e foi essa ligação com o meio ambiente que me motivou a estar aqui hoje como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. É uma tarefa desafiadora, mas espero que a gente possa contribuir no sentido de promover e fomentar atividades agroindustriais, urbanas e educativas de forma sustentável, respeitando a biodiversidade, a vegetação, os recursos naturais, a legislação e promovendo o diálogo entre instituições que, de mãos dadas, têm o dever de buscar meios mais adequados para a melhoria da qualidade de vida. Acredito fortemente que esse é o objetivo que nos traz aqui hoje, nesse auditório, para esse evento tão inspirador que é a Semana da Água, especialmente desse tema, uma ação integrada pelas águas do Cerrado. Então, a importância do Cerrado, que eu já disse aqui, vocês vão ouvir nos painéis subsequentes, que é o berço da água do Brasil, um bioma que abriga tribos indígenas, territórios quilombolas, comunidades tradicionais, e fornece um testemunho vivo da rica tradição de convivência do homem com a natureza. Juntos, eles compõem os povos do Cerrado, pessoas que sabem cuidar e usar os recursos naturais de forma sustentável, assim como os grandes produtores que têm o desejo de produção e proteção de suas nascentes, suas águas, suas terras. Com relação à biodiversidade, destaco a existência de mais de 800 espécies de peixes, a existência dos nossos córregos, rios e lagos, isso sem falar nas 262 espécies de répteis e 209 espécies de anfíbios. Destaco ainda a importância das abelhas, pois temos 820 espécies nativas aqui no Cerrado. Santa Rita do Araguaia, que é a minha infância, Alto Araguaia, tinha caju de esquina em esquina, de metro em metro. Hoje tem pé de caju de metro em metro, mas não tem caju. Por quê? Não tem abelha para polinizar. Então, mas a gente vai corrigir e consertar. Além disso, abrigamos parte do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas de água do mundo, de água doce do mundo, que faz parte da minha história, né, como eu disse, e venho da região que tem o privilégio de contar com essa rica reserva de água potável. Vou pular essa parte de mineiros, porque senão vou ficar muito puxa-saco. E destaco ainda o enorme potencial turístico que depende da água, que jamais poderá ser desfrutado se não houver um planejamento conjunto e sustentável. Diversas comunidades, como a região do Pinga Fogo, lá em Mineiros também, que conheço tão bem, merecem uma atenção especial de todos, pois elas esperam incentivos e lutam para a manutenção da riqueza das belezas naturais, cachoeiras, flora e fauna, mas que, sem um olhar governamental, jamais poderão executar seus planos de desenvolvimento com preservação. Por que eu estou falando de assentamentos, quilombolas, comunidades tradicionais? Porque a nossa região sudoeste, assim como os demais no Estado, tem muitos assentamentos, quilombos, população tradicional, indígenas, que ocupam espaços pequenos de terra e que, se a gente não levar um desenvolvimento sustentável até eles, eles vão, assim como a gente percebe na nossa região, serem acoplados a grandes produtores agrícolas que, naquela área de Chapadão, que é nobre para a agricultura e é a principal área de recarga dos nossos aquíferos, não vamos sobrar com o Cerrado, que é uma estrutura tão frágil e difícil de ser recomposta, ou quase impossível, porque, ao se fortificar o solo com defensivos, o Cerrado ele não combina com aquele estado, o professor vai falar, vai explicar, não combina com toda aquela riqueza de nutrientes, porque o Cerrado, o que é próprio dele é extrair, capturar o carbono, que está tão em moda na nossa questão da agenda climática. O Cerrado é perfeito para a captura de carbono. Vocês têm ouvido falar aí de crédito de carbono. Pensa, a gente vender parte de nossas reservas como crédito de carbono. Então, o que a gente está falando de clima, terra, água, nós estamos falando de economia, de desenvolvimento, e isso é a nossa riqueza do Estado de Goiás. Por isso que essa semana é tão importante para que a gente possa fazer essas reflexões. Então, eu queria deixar aqui a minha contribuição e o espaço da Assembleia, e, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
para que vocês pudessem usar esse espaço e a gente pudesse estar pensando sobre alguns questionamentos. Qual o impacto da nossa agricultura que é praticada hoje em dia? É possível trabalharmos uma agricultura sustentável que nos permita produzir em grandes quantidades? Diante da enorme relevância dos recursos hídricos, finalizo esse relato, colocando a mim e o nosso mandato, sim, à disposição para fortalecer os seguintes pontos. Abrir espaço na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para estudo e discussão de políticas públicas que contribuam para o fortalecimento da governança do setor das águas subterrâneas, bem como a coordenação com as políticas relacionadas ao uso e ocupação do território, aos setores de usuários e à proteção ambiental. Auxiliar a coordenação e articulação entre os diferentes entes administrativos e das gestões setorizadas, meio ambiente, saneamento, desenvolvimento econômico, ordenamento territorial, etc., tal como nesse encontro de hoje da Semana da Água de 2023. Incentivar a atenção especial aos aquíferos dentro do plano de comitês das bacias hidrográficas, com destaque ao Comitê das Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano, inclusive a 5ª bacia criada, né, não tem um ano de criação, Bento, lá dentro da SEMAD, que é a bacia do Rio Araguaia, afluentes do Rio Araguaia. Fomentar a conscientização dos usuários quanto à necessidade de legalização dos poços por meio de outorga, contribuir para a redefinição de áreas prioritárias para estudos e avaliações sobre a ação explotável dos aquíferos, de forma a protegê-los da superexplotação. Aqui eu queria parar e contar uma história que é da Ideu Carme, professora do Nascente do Araguaia, lá de Mineiros, que faz um trabalho. Se eu soubesse que a gente tivesse tempo, teria pedido para premiá-la hoje aqui, com experiências exitosas. Faz um trabalho de 10, 12 anos com alunos na nascente do Rio Verde, que está dentro da bacia do Rio Paraná, juntando com grande corrente para a bacia do Paraná. E é uma nascente que nasce exclusivamente em Mineiros, dentro do município de Mineiros, e ela vinha açoriano, vinha se degradando aquele solo. Os alunos fizeram uma cartinha aos produtores, que ali fizeram cercamento, aqueles bolsões para evitar a erosão, e, em pequeno período de tempo, aquela nascente se recuperou. Mas ela se recuperou, mas as suas nascentes ficaram mais baixas. Ou seja, naquela área de Chapadão, onde existe a recarga, o aquífero vai ficando menor e aqueles pequenos grotões de água começaram a brotar mais embaixo. Então, mesmo a nascente protegida e preservada, com a mudança visual do solo, a nascente do rio ficou mais baixa e mais quente. Quando eu li aquilo dessa professora que fez esse relato, porque o Rio Verde, acho que é o rio mais frio da minha infância. Se você pisar nele, pode ser o sol de qualquer verão ou o sol do agosto e do setembro, que o rio é muito frio. Então, ela percebeu que ele diminuiu a distância da nascente e também ele esquentou suas águas. Então, fica parecendo que algumas destruições são irreversíveis. Não queria ser sem esperança, mas no nosso silêncio os rios vão secando, sim. E, a partir do momento que a gente não permite que ocorra essa recarga, o que vai acontecer? Esse tanto de chuva que vem, ele não cai para absorção nos aquíferos. Ele corre fazendo grandes destruições e grandes catástrofes que a gente vem observando nos últimos tempos. Então, todo esse ciclo de carbono, de árvore, de aquífero, de recarga, de descarga e de consumo humano para energia e para produção, tem que ser muito bem visto aos olhos de quem se preocupa, e é isso que eu acredito que estamos todos fazendo aqui. Para não finalizar com desesperança, né, eu acredito que esses órgãos aqui, essas pessoas que estão debatendo toda essa questão de sobrevivência da nossa espécie, né, como humanos no nosso planeta, elas vão estar no coração de cada uma das nossas ações, e a gente, com ações e políticas públicas bem direcionadas, a gente pode protelar, seguir caminhando e sobrevivendo como espécie humana. Queria também, em consequência dessa semana, vamos ter aqui agradecimentos e homenagens a pessoas que desenvolveram trabalhos excepcionais e que eu vou ter a honra de conhecê-los hoje. Trabalhos excepcionais na área de preservação
do Meio Ambiente. Quero cumprimentar e parabenizar esses que já estão nessa trincheira há muito tempo. A gente se preocupado e eles já estão nessa trincheira há muito tempo e se destacaram nas ações em prol das águas do nosso estado, que são os ganhadores do Prêmio Protetor das Águas, Dr. Juliano de Barros Araújo, Dr. Eduardo Cames de Fonseca Júnior, Senhor Coronel Pedro Carlos Borges de Lira, Senhor Reginaldo Passos, Senhora Meirinalva Maria Pinto, Senhor Sebastião Xavier Rego, Senhor André de Oliveira Morim, Senhor Marcelo Martins de Sales, Senhor Marcos Aurélio Gomes Antunes. Nossa, então acho que vocês vão nos honrar hoje. Que bom que vocês têm a experiência, que vocês possam contribuir e influenciar muitas pessoas no mesmo caminho. Na minha visão, nós temos muito a contribuir, todos nós, e se cada um fizer a sua parte juntos, teremos muito o que comemorar na Semana das Águas, que está por vir. E eu aproveito a oportunidade para convidar a todos para a virada ambiental que a gente vai fazer no dia 5 de junho, que é aqui na casa, é um programa que foi criado por projeto de lei, que é o plantio de árvores, que já atingiu 201 municípios, a gente quer chegar em 246, que já existe com vários parceiros e é capitaneado pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Tá? Dia 5 de junho, todos convidados. Muito obrigado. E agradecer também a presença do meu colega deputado Gugu Nader, presente aqui nesse auditório, e de todos os colegas parlamentares que estão contribuindo para que a gente possa aprimorar essa comissão e somar esforços às secretarias e os órgãos de controle. Muito obrigada. Convidamos para receber o troféu Prêmio Protetor das Águas, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, titular da 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia, especializada na tutela do meio ambiente e urbanismo, Dr. Juliano de Barros Araújo. Empreendedor de barragens, Eduardo Camis de Fonseca Júnior. Comandante do Comando de Operações da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e representante da Defesa Civil, Coronel Pedro Carlos Borges de Lira. Assessor ambiental da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, comigo, Reginaldo Passos. Presidente do Instituto Plantadores de Água, Meirinalva Maria Pinto. Presidente da ONG em Defesa da Vida, Sebastião Xavier do Rego, o Tiãozinho. Sebastião Ribeiro, neste ato, representa o Tiãozinho, presidente da ONG em Defesa da Vida. Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, CIMEGO, André de Oliveira Amorim. Gerente de Segurança de Barragem e Pós-Outorga, Marcelo Martins Sales. Coordenador dos trabalhos de elaboração dos planos da bacia de 4 dos 5 comitês instalados no Estado, Marco Aurélio Gomes. Convidamos também o senhor Inocêncio Alves de Souza, agente do Sistema na Saneago desde 2009, técnico ambiental, biólogo e pedagogo de formação, atuou na área de análises para receber a premiação. Neste instante, assistiremos uma apresentação da Orquestra de Violeiros do Estado de Goiás, regida pelo maestro Geraldo Alves, com as músicas Xalana e Rio Araguaia. Só um minutinho, por gentileza. A deputada, nesse ato, fará a entrega para Idelcarme desta premiação, deste reconhecimento também